partir de agora você acompanha o programa Com Você Agricultor. Notícias, mercado, clima, tecnologia, entrevistas, conversas e conhecimento especializado sobre agricultura. Com Você Agricultor, na 87,9, Rádio Comunitária. Bom dia, boa tarde, ouvintes. Estamos no ar em mais um Com Você Agricultor, um programa realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Paremater, unidade de Santa Helena, em parceria com a Rádio Comunitária Liberdade. Eu sou a Daiane Lenz, aqui comigo no estúdio o Carlos Harold e o André Vitório. É muito bom ter a sua companhia. Olá, ouvintes! No programa de hoje a gente vai receber o Neri Noro, da Cooperativa Lar, para a gente poder fazer uma avaliação da safra que está se encerrando agora e já discutir os aprendizados e as expectativas para a próxima safra. Acompanhe conosco, fique ligado aí. Rural em Foco. E vamos iniciar o nosso Rural em Foco mais uma vez com as notícias do bloco agrícola. Soja, exportação brasileira perde ritmo em junho, mas o acumulado do ano é recorde, Carlos. Então, esse início de junho agora foi marcado pelo feriadão que teve aí, né, na quinta-feira. Isso atrapalhou um pouco as exportações de modo geral. Esse mês de junho está fraco as exportações comparado com junho do ano passado, mas a gente acha que é relacionado principalmente a esse feriado que teve aí, que diminuiu um pouco o ritmo aí. É natural, né? A perda de ritmo no mês de junho, isso já é cíclico histórico, também, né? E as vendas de soja 2021-2021 do Mato Grosso superam 30% da safra de Zimeia. O produtor aguarda um preço maior. Então, ano passado a gente teve uma escalada com relação à venda de preço no mercado futuro. Esse ano, sabendo dos preços que tá, o produtor está acreditando que a soja e milho suba mais e está reduzindo a venda já no mercado futuro. Então está se precavendo menos comparado com o ano passado. Milho, B3 inicia terça-feira em campo misto e se acomodando ante colheita. Os preços já começaram, vou aproveitar e puxar as cotações, né? Vai lá. Tá? Nesse sentido, os preços a gente está vendo que está tendo a tendência de parar aquela subida que estava e começar a se acomodar e cair um pouco. Referência já ao período de colheita que se aproxima. Na nossa região, a soja está sendo cotada a R$ 148,00, R$ 4,00 a menos que a semana passada. O milho está sendo cotado a R$ 81,00 a saca, R$ 3,00 a menos que a semana passada. E o trigo, R$ 80,00, R$ 2,00 a menos que a semana passada. A soja caiu bastante aí nessa segunda em Chicago, com essa despencada do óleo que teve, um clima em Corn Belt, né? O André que gosta desse termo aí. Então, estamos com essa avaliação aí de que, por função dos Estados Unidos estar cogitando tirar os biocombustíveis da formulação do combustível americano, isso aí sinalizou que possa ter uma folga maior com relação aos cereais, principalmente soja, né? E aí, com isso, os preços já se caíram, porque tá vendo que vai ter um estoque um pouco maior do que estava esperando, né? E vamos falar da safrinha do milho. Conab tira quase 10 milhões de toneladas da projeção de produção para a safrinha do milho. Então, né? Olha para vocês verem, né? Agora tá que enfim a Conab fez uma alavancada aí, tá? A gente sempre falando que a Conab estava sendo modesta em reduzir as perdas da lavoura, né? Relatório após relatório. E agora, de uma vez, ela tira 10 toneladas das projeções. É muito. É muito. Mas é real. Commodities tem baixa generalizada nessa segunda-feira e atenção às perdas intensas dos óleos vegetais. Que a gente já comentou aí, né? Que essa possibilidade do governo aí tirar o biocombustível do combustível americano já deu uma baixa generalizada nessa semana já com relação às commodities. Vai dar uma segurada. E o SDA indica piora nas condições das lavouras de soja e milho. Atenção aos dados de Iowa. Então, saiu um pouco abaixo do esperado as lavouras lá, né? Estão em condições um pouco piores com relação ao ano passado. Mas, análise que se tem lá, que é um cenário reversível ainda, né? Ao contrário do nosso cenário, que a gente teve boas chuvas essa semana passada aí, mas que as condições da lavoura de milho nossa já atingiram um estágio fenológico que não respondem mais à umidade. Já com relação lá nos Estados Unidos, não, tá tudo muito no início. Então, qualquer mudança que tiver,
é uma mudança que pode ir para mais como pode ir para menos. Então vamos aguardar, ainda é uma definição. Eu não sei, é impressão minha, a gente sempre tem uma previsão, todo ano a gente tem uma previsão de safra recorde e nunca dá. E lá nos Estados Unidos é o contrário, parece que a previsão deles é sempre mais baixa e dá recorde. Então, parece que é um pouco a metodologia deles lá é diferente da nossa aqui, né? A tendência deles é ser mais seguro no começo, né? E depois ir melhorando. Enquanto no Brasil você joga 100% e depois vai reduzindo. Tanto é o relatório da Conab, né? Que a gente acabou de citar aqui, né? Que agora que ele foi baixado 10 toneladas, tem tempo já que o DERAL tá baixando aqui, relatório após relatório, diminuindo a expectativa. E a Conab sempre falando que ia ser recorde. Agora eles baixaram 10 toneladas e deu um susto. Vamos mudar de assunto agora, vamos falar de hortifruti. Segundo o CPEA, a valorização de fertilizante eleva o custo das hortaliças em 2021. Mais uma coisa para aumentar para nós aí no mercado. Mas a gente vai falar assim, não é puxando, mas tudo quanto é coisa que depende de insumos externos, no caso, fertilizante é um insumo que a gente praticamente importa 100%, teve o custo, subiu o custo. Mesmo com essa leve recuada do dólar? Com certeza. Vamos para as notícias do bloco pecuário. Então, exportação de carne bovina cai pelo segundo mês consecutivo no Mato Grosso. André, comenta para nós, o Mato Grosso aí que é o estado maior produtor de carne bovina do país. Aproveita e traz para nós as cotações do boi na nossa região. Pois é, a exportação caiu pela segunda vez. O Mato Grosso tá vendo dificuldades de exportação. Comparado com o último ano e com o mês passado, houve uma queda considerável, isso puxado pelos países que compraram menos mesmo. Dessa vez foi a compra menor. E a China caiu em torno de 14%, que é o maior comprador que a gente tem. Com relação à cotação, o boi gordo hoje na Praça de Toledo manteve da semana passada para cá, R$ 305. E em Cascavel subiu R$ 2,00, na arroba de 290 foi a 292. Vamos falar de leite. A Aliança Láctea Sul Brasileira, o programa que incentiva a exportação de lácteos, ganha força no Sul. Essa organização está tentando incentivar a exportação do leite, que é um produto basicamente de consumo interno brasileiro, nacional, né? Para tentar melhorar o preço ao produtor, tentar dar mais sustentabilidade à cadeia. Então é uma ação interessante que a gente tem que acompanhar com cuidado. Poder de compra dos suinocultores é preocupante, aponta Neoagro. Eles fizeram uma conta bem interessante, né, para mostrar como perdeu a capacidade de compra. Eles falaram que em janeiro a venda de 1 quilo de porco, de animal vivo, era possível comprar 5,14 quilos de milho. E agora, né, 5 meses depois, é possível comprar só 3,99 quilos de milho, então menos de 4 quilos. E essa redução, eles fizeram uma proporção de milho, que é o principal insumo, né, utilizado, para ver como está se perdendo essa capacidade de compra do produtor. Por mais aí que a gente tenha preços relativamente altos pagos pelo suíno, tá uma demanda alta de carne suína, principalmente para exportação, a gente vê que o poder de compra do produtor está caindo, e quem sofre mais são os produtores independentes, né? Com certeza, as integradoras, como a gente já comentou várias vezes, elas absorvem boa parte dessa flutuação e reduzem o impacto para o produtor rural. Mas isso vai chegar no consumidor, na gente que é consumidor final, compra carne no mercado, com certeza chega um pouco de aumento. Só que a gente estava discutindo mais cedo, a carne bovina ela tem uma margem para crescer, porque você paga por uma carne vermelha, uma carne de qualidade, uma carne diferenciada. A carne suína e a carne de frango você paga porque é uma carne barata. Ela não se ela tem um limite de crescimento, né? E isso enquanto a carne bovina, né, a gente vê passar das R$300 arroba ali facilmente e vai continuar subindo. A carne de frango, o mercado segura o preço dela, né? A carne suína também não tem uma margem tão alta para passar. O slogan brasileiro é a carne mais barata que a gente produz no mundo é no Brasil. E a próxima notícia a gente vê um lado disso, né? Avicultores de Lucas do Rio Verde se reúnem com o BRF para discutir paralisação. A gente falou que as cooperativas absorvem boa parte disso, aí já está no limite, né? Lucas do Rio Verde é uma das maiores plantas do Brasil, eles estão reduzindo os alojamentos e os produtores estão tentando negociar isso. Mas a gente vê que o Brasil
tem previsão de importar até o final desse mês 191 mil toneladas de milho da Argentina. Isso quem está trazendo são as integradoras, as maiores, né? E essas estratégias que eles estão fazendo é para segurar os custos. Ovos, preços se mantêm em bom patamar, mas não cobrem o custo de produção. Mais uma vez a gente está com essa notícia aí. Continua, né? É a mesma ideia, só para a gente mostrar que não é uma cadeia só que está sofrendo. Todas estão, e o ovo segue naquela ideia que a gente falou das carnes mais baratas, né? Uma proteína mais barata que as carnes ainda e está pressionando o produtor. Vamos falar um pouquinho de apicultura. Fipronil é encontrado em 77% das amostras de colmeias com mortandade de abelhas no Rio Grande do Sul. Informação bastante importante, para quem trabalha com mel sabe o impacto que isso tem. O fipronil, ele é usado bastante, ele é um inseticida, né, bastante usado, principalmente controle de formigas e cupins. E a abelha que tem contato com fipronil volta para a colmeia e mata bastante abelha ainda antes dela morrer, né? Esse é um grande problema. Vamos para os nossos avisos e notícias diversas, lembrando mais uma vez, atualização do rebanho até o dia 30/6 junto à ADAPAR, e vai ser lançado o edital para cadastramento de empresas de energias renováveis para o Banco do Agricultor. Então as empresas de placa solar, principalmente aqui de Santa Helena, têm que se cadastrar se quiser fornecer os equipamentos para o financiamento via Banco do Agricultor. Vamos também para o nosso bloco climático com a previsão do tempo dessa semana. Hoje aqui está marcando sol na minha previsão e tempo aberto, mas eu estava ali afora, já um nublado meio estranho. Vai esfriar essa semana, quinta-feira o tempo nublado, mínima de 10 graus. Sexta-feira previsão de 2 milímetros de chuva, tempo parcialmente nublado com pancadas de chuva. No sábado, chuvoso, previsão aí de quase 25 milímetros, seguimos nublado aí até terça-feira com pancadas de chuva na segunda e na terça-feira, mas não devendo ultrapassar o acumulado de 5 milímetros. Vamos aguardar, né? Todo dia muda a previsão. Uma frente fria chegando, mas por enquanto sem previsão de geada, que é uma coisa importante, né, para o nosso produtor. Até ontem tinha previsão de geada no domingo, hoje já sumiu, já deu a mínima aí de 11 graus. Tomara que não venha. E temos uma última notícia? O governo federal prepara uma medida provisória que pode autorizar eventual racionamento de energia. Previsão aí de pouca chuva, pelo menos até setembro, né? Tá a previsão de chegar nos piores marcos, né, que a gente já teve, chegar de novo naquelas marcas ruins de produção de energia por hidrelétricas, principalmente no centro e norte do país. E isso com certeza vai aumentar a conta de luz para nós também. Será que vamos ter apagão? Quem lembra dos apagão? Tomara que não, né? Vou entregar a idade aí. Bom, vamos rapidamente para o nosso bloco de apoiadores. Já retornamos com o nosso convidado. Fique ligado que já estamos de volta. Com você, agricultor, volta já. FM Comunitária. Deixar o ambiente residencial ou comercial bem mais aprazível com aquele ar de capricho e bom gosto, vale cada real aplicado. Converse com o pessoal de SH Show, especialista em decoração de interiores para deixar espaços agradáveis, sem poluição. SH Show é referência em toda a região quando o assunto é decorar. Vasos elaborados, plantas artificiais com toque real, quadros e peças decorativas exclusivas. SH Show aceita cartões e parcela sem acréscimo em até 6 vezes. Em Santa Helena, Avenida Brasil, Star Shop. Fone WhatsApp 98811-7659. Encontre tudo para sua construção. Reparos e reformas na Construcia Mazoquim. Tradição de mais de 50 anos. Linha completa de acabamentos, pisos, porcelanas e tintas Renner. Além disso, os materiais básicos para sua reforma, linha de ferramentas, materiais hidráulicos, elétricos e de jardinagem. Conte sempre com a Construcia Mazoquim. Atendimento amigo e entrega rápida. Avenida Brasil, 700, 3268-1498. Quem é suinocultor aqui em Santa Helena precisa conhecer a empresa que trabalha com piso grelhado para a granja de suínos e é destaque na região. A Germânia Artefatos de Cimento é daqui pertinho, de Entre Rios do Oeste. Um produto bom e com preço que você procura. Além do piso grelhado para a granja, a Germânia tem também postes para alambrado, lajes e outros produtos de cimento.
Chame para conferir e faça já sua encomenda com entrega em toda a região. WhatsApp 999350828 ou ligue 3257-1664. Agora o suinocultor já sabe. Germânia Artefatos de Cimento. Conheça mais nas redes sociais. Atenção! A loja Tupi e a Tupi Calçados estão arrasando! Aproveite agora! Compre o que quiser e use o mega prazo esticado! Compre hoje e só paga em 10 de setembro, 10 de outubro e 10 de novembro. É muita moleza! Pula julho, pula agosto e a primeira parcela só dia 10 de setembro. Ou ainda em 10 vezes sem entrada e sem juros. Aquele coturno ou tênis maravilhoso, aquele jeans incrível, vários modelos de casacos, jaquetas, moletons e sobretudo, e lindos edredons. Agora tudo no mega prazo esticado. Primeira parcela só dia 10 de setembro ou 10 vezes sem entrada. Vá hoje mesmo na loja Tupi ou na Tupi Calçados. Compre para você e para toda a família e use o mega prazo. Loja Tupi e Tupi Calçados. 2 lojas no centro de Santa Helena. Telefone 3268-1846. Liberdade FM. 12:33. Voltamos com o programa Com Você Agricultor. Estamos de volta do nosso breve intervalo. Vamos hoje com Papo Técnico. Papo Técnico. E hoje, para o nosso Papo Técnico, estamos recebendo como convidado o Neri Noro. Ele que é engenheiro agrônomo e responsável técnico da cooperativa LAR no município de Santa Helena, para conversarmos um pouco sobre as safras de grãos 2020 e 2021 e as expectativas para a próxima safra. Seja muito bem-vindo, Neri. Obrigada pela presença. Bom dia, né, para mim ainda, que não almocei, né, bom dia, ouvintes da rádio comunitária, né, é uma satisfação estar aqui, né, e poder contribuir com algumas informações aí do agro. Neri, para começar a conversa, conta para nós um pouco da sua história aqui nesse município, que a gente já sabe que você é daqui mesmo, né? A história é muito antiga, né, já desde muito tempo, né, meus avô, bisavô, né, chegaram primeira vez em 1918, né, em Santa Helena para adquirir uma área. Mas daí meu pai veio em 1930 com meu avô. E então meu pai tem mais de 90 anos em Santa Helena, né? Esse ano ele completa 95. Então ele tem 90 e ele veio com 3 anos, você tem 26, 91 anos de Santa Helena. E eu sou natural de Santa Helena, nascido em Santa Helena, 17 de abril de 66, né? Então, esse ano eu completei 5.5, então conheço bem o município, né? Já é bem conhecido também. Tudo a história do município também, né? Ajudou a construir a história do município na parte da agricultura aí, né? Qual que é a sua atuação hoje na atividade aí? Então, eu sou formado em engenharia agronômica, me formei na cidade de Bandeirantes, no estado do Paraná, em dezembro de 89. Então, são mais de 30 anos atuando nessa parte da agricultura, né? E atualmente trabalho na cooperativa LAR, né? No departamento técnico, onde a gente atua os serviços que um agrônomo faz hoje dentro de uma empresa, numa cooperativa, né? Elaboração de projetos, assistência técnica e trabalhamos com vendas também, porque a cooperativa também ela tem que faturar também, né? Então a gente trabalha com... Tem feito acompanhamento a campo também, nas lavouras? Sim, a gente dá assistência aos produtores, né? Cada profissional ele tem uma relação de produtores em várias comunidades. Então a gente atende vários produtores. Tem agrônomos aí que atendem até mais de 100 produtores. Eu atendo a região aqui da cidade, do Pacuri, Santa Ana Velha, Dona Oliva, agricultores da linha Marasquim, Subsede, linha Guarani. Então até linha União lá tem o produtor que eu atendo. Então é uma grande
quantidade de produtor e também várias comunidades. Já dá para ter uma noção boa do município todo, né? Como uma forma geral. Iniciando o trabalho aqui, falar um pouquinho da safra de soja, né? Hoje saiu um relatório técnico do DERAL aí, com o fechamento dos dados do cultivo da soja. E por incrível que pareça, nós ficamos com a produtividade média no estado do Paraná de forma geral muito boa. Foi a terceira maior média já alcançada, né, nesse século, com 3.540 quilos por hectare ou 142 sacas de média por alqueire na nossa região. Só perdeu para a safra de 2019 e 20 e 2016 e 2017, que foram superiores a esta. Na sua visão, como é que foi Santa Helena nessa... Isso diz da região. Isso aqui é estado inteiro, né? Na região, mas no município essa média foi um pouco menor, né? Foi um pouquinho menor no nosso município, eu acho. Eu avaliando Mas também não tão muito menor, né? Não sei que sua avaliação. Fechou em 135 sacas de média. Então 142 não foi tão... poderia ser melhor, né? Poderia ser melhor, com certeza. Então falando em uma avaliação, né? Da safra, a gente fala mais assim, safra de soja, né? Porque praticamente milho para grão no verão, Santa Helena são poucas áreas. Mais é para destinação para silagem. Mas eu acho que o grande assim marco que deu foi o atraso de plantio. Que geralmente o plantio, se der condições de umidade, eu diria que o plantio de soja em Santa Helena ele terminaria no mês de setembro, porque todo mundo gosta de antecipar o plantio e pensando na cultura subsequente, que é a safrinha, de plantar mais cedo. Mas isso não ocorreu, né? Atrasou o plantio. Segundo ano seguido, né? Segundo ano seguido, atrasou o plantio, plantamos em outubro. Então foi... Alguns até novembro, né? Esse ano, eu nunca tinha visto plantar soja em novembro aqui na região. Começamos a ver, né? Esse ano a gente plantou na primeira, segunda semana aí tinha gente exceto áreas de pivô, né? Que eu tenho meus irmãos lá que tem pivôs plantaram em setembro, né? Então, somente essas áreas. Teve uns loucos também que plantou em setembro, também teve que replantar depois, né? Em questão de margem de lucro, como é que foi a safra dos que você acompanha? A margem de lucro foi, se compararmos o preço que hoje está, e mesmo com essa perda de produtividade, né, essa média mais baixa, a margem foi boa. Mas é que nesses dias tinha um programa na outra rádio, na Costa Oeste, falou assim, você levou algum fumo? Então até eu respondi pro macarrão lá, o fumo é você ter feito um contrato de soja a 83, né? E depois na safra vender a 150, estava 150. Então essa diferença. Então, mas o que a gente orienta os produtores? Que não se faz o contrato de 100%, um né? Percentual muito alto, 30%. Faz um... Então, quem fez muito contrato, então a margem dele foi menor. Mas se considerarmos o preço que está hoje, a margem está muito alta, né? Excelente a margem. Isso não só para soja, com milho também. A única avaliação que eu faço, né? Vamos fazer um bate-papo aqui, é que eu acho que a produção esse ano não foi aquela produção que a gente já teve em outros anos. O produtor ganhou dinheiro, mas se tivesse a produção dos outros anos, teria ganhado mais dinheiro. E fica aquela preocupação de que aí a gente tem uma baita produção daqui uns anos aí, não digo nessa próxima safra, mas acho que mais umas 2, 3 safras aí, e corre isso da gente ter o efeito contrário, né? Da gente pegar o preço ruim, né? Porque esse preço vai se acomodar uma hora. Tudo que sobe muito rápido desce muito rápido, né? Na verdade, historicamente. Se considerar avaliando a safra que passou, nós tivemos um mês de janeiro com bastante chuva, excesso de chuvas. Deu mais de 400 milímetros. Não tivemos veranico em janeiro, né? Janeiro foi excesso de chuva. De repente atrapalhou o manejo de pragas e doenças. Não controlou na hora certa, né? E as cultivares que foram plantadas em outubro, que na verdade o produtor se preparou para plantar em setembro, elas cresceram um pouco mais no plantio de outubro. Então provocou alguns distúrbios que talvez tenha contribuído para algumas áreas que teve muito problema de queda de vagens, abortamento de vagens e retenção foliar. Mas não só isso,
também um grande ataque de percevejo. Tivemos dificuldade de controlar o percevejo. E ácaro também. Como o plantio atrasou, essas pragas entraram mais cedo. E o produtor que teve dificuldade de controlar, ele não conseguiu mais controlar o percevejo. E aplicar lá tinha 4, 5 percevejos por batida. Então, uma população muito alta. Talvez tenha contribuído com esses fatores que eu falei, né? Com percevejo, não sei se você observou a mesma coisa que eu. Logo no início do plantio, aí no mês de final de novembro, início de dezembro, a gente tinha uma população muito alta de percevejo. Realmente teve isso aí da gente ter que entrar com controle e tal, muito cedo comparado com as outras safras, mas também passou o período de chuva aí que a gente esperava, o normal do percevejo mais pro final, deu uma acalmada também, né? Foi meio geral nisso aí também, né? Foi um ritmo que a gente até estranho, não foi um ciclo natural do percevejo. O mês de janeiro que foi excesso de chuva, só que entrou fevereiro, não deu 40 milímetros. Foi complicado. 40 milímetros foi a média do município, hein? Foi bom pra colher. Foi bom, mas também quem plantou mais tarde prejudicou a produção também. Então, os final de plantio de soja, eles tiveram maior perda de produtividade. Principalmente a região ali do distrito subsede, São Clemente, que ali eles tiveram um volume de chuva menor, né, no mês de fevereiro. E talvez aí que diminuía a produtividade de muitas áreas. Hein? Com certeza. Mas e com relação ao aprendizado, você acha que essa safra que a gente está encerrando aí de soja, que a gente encerrou de soja, tira algum aprendizado para as próximas safras aí, para a gente, o produtor, se cuidar mais, alguma coisa? Acho que aprendizado, né? Monitoramento mais frequente das lavouras, né? Talvez antecipar, né? Ou fazer de modo preventivo as aplicações, principalmente fungicida, que a gente prega, por exemplo, as aplicações mais preventivas, que não é só ferrugem que deu problema essa safra. Tivemos problemas com antracnose, mancha-alvo, doenças de final de ciclo, e o produtor, ele às vezes fica focando só a ferrugem, mas tem outras doenças que vão tirando a produtividade. A ferrugem, a gente da Emater tem um programa aí do IDR Paraná, temos o programa de controle de ferrugem que a gente faz o monitoramento na região. Mas é importante a fiscalização do produtor, do técnico que acompanha ele na lavoura, para poder acompanhar essas outras doenças que realmente tem que fazer controle, né? E realmente foi observado a campo. Além disso, acho que investir mais em nutrição. Nossos solos têm mais de 30 anos que são explorados. E hoje a gente percebe que se se fizer análise foliar, vai indicar muita deficiência de alguns micronutrientes. Então é isso importante. Nutrição, eu digo também rotacionar ingredientes ativos, né, para controle de pragas, ou plantas daninhas também, fungicida, controle de doenças, rotacionar, não usar um só. Isso é difícil o produtor fazer isso, né? Que às vezes pega gosto por um produto e quer continuar com esse produto e não sabe o mal que está fazendo, até mesmo para a continuidade da lavoura, né? E caprichar mais nas aplicações. E aqui dá para fazer umas informações importantes. Esse diz qual aprendizado que tivemos. Se a gente lembrar o saudoso Dirceu Gassen, né, pesquisador aí do Sul, que infelizmente nos deixou, né, ele apontou 5 pontos principais aí pro agricultor ter êxito, né? Primeiro ponto, capricho, né? Segundo, fazer na hora certa, ou seja, semear na hora certa, quando a umidade do solo está bem. Aplicar na hora certa, quando precisa controlar. Terceiro ponto, fazer bem feito. Quarto ponto, assistência técnica, conhecimento, informação. Hoje o produtor, ele tem muita informação disponível. Tem o seu consultor técnico, mas tem hoje nas redes sociais, nas mídias, você busca informação, muitas informações. É só pôr em prática, né? E paixão, né? Paixão pelo aquilo que faz. Tem que gostar de ser agricultor, tem que gostar de produzir, buscar sempre mais. Com certeza. Então, a gente teve a saída do principal secante, né, que era utilizado nessa safra. Você acompanhou como é que foi esse processo? Qual que entrou substituindo? Tem outros produtos entrando? Como é que foi a eficiência dos que entraram no lugar?
Então, o paraquat ele foi proibido já na safra passada. A partir de setembro, novas compras não poderiam acontecer. Só quem tinha comprado, né, já comprado na campanha lá atrás, muita gente poderia estoque, utilizar. né? Então hoje ele é proibido. Então o que tem hoje de secante? São poucas opções, né? Tem o Diquat, que é o famoso Reglone, mas tem outros produtos, outros genéricos. O glufosinato de amônia, que é o Finale, Fascinate, Trunfo. Então essas opções que tem hoje para dessecação. E funcionaram da mesma maneira? Tiveram uma eficiência boa? Olha, o Diquat ele se comporta parecido com o gramoxone, com o paraquat. Já o glufosinato de amônio é um produto assim mais técnico. Tem que ser o momento certinho de aplicar. Se você aplicar e dá 2-3 dias após a aplicação começa a chover, você tem dificuldade de controle, às vezes precisa entrar de novo com o Diquat para fazer o controle, para fazer a dessecação. Então é um produto muito técnico. Então tem poucas opções. São essas duas opções que tem hoje, né, para dessecação. Mas o efeito assim, você sentiu que aumentou o custo do produtor, o produtor vai ter dificuldades, ou essa já é uma coisa assim que foi uma discussão, mas que vamos superar com o tempo isso aí? Nossa, o custo subiu mais que o dobro. Quando você comprava lá o paraquat acho que era barato o paraquat, a né? 300 o balde, hoje você compra o Reglone, o Diquat a R$1.000 o balde de 20 litros. Então subiu muito. Então aumentou o custo de produção, porém com o preço também da soja em alta, ele se manteve no custo de produção. E com relação à safrinha, vamos lá, vamos entrar na safrinha agora. Com relação à safrinha, qual a avaliação que você está tendo da safrinha aí? Porque a gente tá, eu vou ser honesto, no início da safra eu estava bastante preocupado aí. Você andava nas lavouras aí final de março até meio de abril aí, você falava, vai ser uma quebradeira lascada. E eu acho que também deu uma recuperada, né? A safrinha só no sereno tá vindo, né? Analisando a safrinha, ela foi muito prejudicada, né? Pouca chuva, o volume de chuva foi... Março choveu um pouco, daí abril praticamente não choveu. Maio também não choveu muito. E agora, né, deu essa última chuva aí que na verdade ele vai, aquele milho que definiu o potencial dele, com essa chuva, com essa umidade, ele vai encher o grão. Mas a maioria dos milhos ele definiu um potencial mais baixo. Então pode se observar, tamanho de espiga, são espigas menores, uma requeima muito grande das folhas de baixo, 3-4 folhas abaixo da espiga ali. Então prejudicou bastante. Então o potencial do milho ele caiu bastante. A gente fala chupeta, né? A ponta de espiga sem grão. Então essa chuva que veio salvou, porque senão nós não íamos nem colher 100 sacas por alqueire. Então ainda esse milho que está no campo, a gente acredita que uma média geral em torno de 60, 70 sacas por hectare no município, né? Claro que nós temos áreas com problema que não chega a 30 por hectare. No nosso município aqui, qual área que você identificou aí que tá pior? Olha, o que tá pior é do outro lado do rio aqui, indo para subsede, os distritos subsede São Clemente, a região aqui de Bela Vista, Correia Porto, linha São Paulo, parte de Moreninha. Então essas regiões são as que foram mais prejudicadas. Então o que está melhor é daqui da cidade, pendendo para Santana Velha, Vila Celeste, linha Vera Cruz, do lado direito do asfalto. Então ali choveu um pouco mais, uns volumes melhor de chuva, né? Que outros lugares não choveu. Mas ainda vamos colocar assim, o preço tá bom e eu acho que dificilmente o produtor vai acionar a Proagro. A gente já teve casos de Proagro acionado, mas até o banco já meio que já avisou, olha, o Proagro foi acionado, mas eu acho difícil o que vai dar a Proagro. Por conta que a produção vai se pagar pelo custo que tá o milho hoje. Hoje, né, Carlos, hoje com o preço que está, com menos de 100 sacas, você paga o investimento. Então, eu digo que poucas áreas vão dar Proagro. Então, eu acho que ainda o produtor, claro que ele não vai ter uma margem muito boa,
mas ele vai pagar o custo, vai sobrar um pouco também, né? É porque assim, o milho tradicionalmente é um cultivo que você ganha menos do que a soja. Mas se a produção tivesse sido boa esse ano, eu acho que a gente teria ganhado dinheiro com o milho, né? Nossa, porque o custo ficou baixo comparado com o preço, tá? O custo baixo, imagine, eu tenho lá os meus irmãos, lá tem pivô, eles vão colher por baixo, 250 por alqueire, 100 por hectare. Então a margem deles vai ser muito alta. Pagou a irrigação, né? Só pagou a irrigação e sobra, né? E outra coisa, né? Poucos produtores fizeram contrato de milho, né? Tinha lá no começo, né? Contratos a 51, 52. A cooperativa Graças, ela fez um contrato de alta, né? Com o mínimo lá de 52, né? Mas no momento que o produtor entregar o preço que tiver no balcão, vai ser praticado esse preço. Então, pela primeira vez teve um contrato de alta que muitos produtores aderiram, mas contrato fixo assim poucos produtores estão fazendo. Justamente com a inversão que teve com o contrato de soja, eles ficaram meio retraído com e essa tendência de alta que a gente teve, né, do começo do ano para cá, continua a manter essa tendência ainda. A tendência de alta é visível, né, porque não é só a nossa região que prejudicou a seca, né, praticamente todo o estado do Paraná, parte aí do Mato Grosso do Sul, né, tem muitas áreas aí que ainda você não tem um levantamento oficial de perdas, né? Mas no momento que for colher, que a gente vai ver o estrago, rombo, né? O rombo, a produção mais baixa, e ainda até a colheita nós temos 2 meses ainda de tempo para ser colhido, né? Então muita coisa pode acontecer. E quais são as preocupações que ainda tem que cuidar, assim, o produtor que está com milho ainda daqui para frente, tirando a chuva, que não tem como fazer muita coisa, né? Quais são os cuidados do milho daqui para frente ainda? Eu acredito que não tem muita coisa que o produtor faça nesse momento, né? Porque o que preocupa agora é geada, é frio. Mas assim, na cultura do milho, eu digo que não tem muito o que ele fazer, porque mais de 70% das lavouras de milho estão em enchimento de grão. Grão já passou de milho verde. Então, uma aplicação não tem mais o que. Só se tiver uma praga que venha, que uma lagarta que destrói tudo, que daí o produtor vai ter que entrar com o uniporte e aplicar. Mas assim, algum manejo agora não teria mais o que fazer, né? Só aguardar o tempo mesmo, a geada que não venha, né? Porque ainda precisa aí mais um mês pelo menos aí que não ocorra geada, né? Neri, aproveitando, vou puxar um pouco a sardinha também aqui pro IDR Paraná. O governo do estado lançou agora esse mês passado agora, um programa que vai subsidiar os juros da irrigação, juros zero. Você acha que é uma alternativa hoje pra gente, como aprendizado dessa safra? Às vezes o produtor começar a se atentar na nossa região, a mexer com a irrigação, colocar um pivô, alguma coisa? Olha, essa foi a notícia mais importante que tem para essa safra aí, então. Porque realmente claro que nem todos têm o benefício de ter água na propriedade. Então quem tiver água na propriedade, que tem açude e talvez pode até pegar água do lago, você tem permissão também nisso, mas quem tiver oportunidade de ter um açude que pode fazer irrigação, eu acho que esse benefício é muito grande, porque custo zero, né? E ele só nessa safrinha de milho, a diferença, eu tenho a minha lavoura do lado dos meus irmãos lá, que eu acho que vai dar 150 por alqueire, mas eles vão colher quase 300. Então só nessa safrinha quase, em 4, 5 anos paga o investimento. Com certeza, então, paga fácil. Tem uma segurança, né? O mais importante é ele ter uma segurança de colheita. E uma análise. E quem tiver interesse em fazer, é sempre importante falar, correr atrás primeiro dos papéis, né? Especialmente a outorga da água, para poder depois fazer o financiamento, que hoje é obrigatório, a outorga para pedir o financiamento de irrigação. E é um processo meio demorado, né? Toda a parte ambiental é meio enjoado de mexer, então cuidado com essa questão. Eu já me antecipei, já um mês atrás, já tô já tô fazendo, já procurei um agrônomo aí para fazer licenciamento ambiental, né? Fazer outorga, né? Porque
eu tenho um açude, mas ele tem que ser feito a limpeza, tem que afundar mais, né? Foi muito tempo feito, né? E eu não explorei ele ainda para isso, né? Uma porque passa uma rede de energia na minha área lá, é difícil de pôr pivô. Então assim que aprovar, eu posso até daí sim solicitar, né, um deslocamento dos postes, que daí dá para instalar um conjunto de irrigação, né, um pivô central. Então é por aí, tem que se antecipar, né? Porque, que nem se disse, esse licenciamento, os documentos para regularizar a área, ele demora tempo, né? Então tem que antecipar. E o juro zero vai ser mantido por 2 anos. Então, assim, o produtor tem que se antecipar para nesses próximos 2 anos ele aproveitar esse incentivo. Incentivo que a gente sabe que tem prazo para acabar, temos que correr. E com relação, vamos partindo já para o final do programa aí, eu gostaria de a gente poder falar um pouquinho do vazio sanitário, né? Agora a gente já começa a se preocupar com a próxima safra. Quais são os cuidados que agora nesse período tirou o milho aí, o produtor já tem que começar a se atentar para iniciar um novo plantio da soja aí, que você acha que vale a pena ressaltar? O vazio sanitário esse período aqui não pode ter planta de soja. Então quem não fez o controle da soja tiguera no meio do milho safrinha, então tem que se atentar assim que colher o milho, né, fazer o manejo, né, o manejo para eliminar essas plantas, né? Mas acredito que a maioria, né, fez o controle aí das plantas de soja que estavam no meio da cultura do milho, né? Para fechar, só para a próxima safra, que tem novas tecnologias entrando, o que você pode trazer para nós? Olha, próxima safra tem novas tecnologias vindo, tem novos inseticidas, né, para controle de percevejo, né? Já foi lançado ano passado o Curbix da Bayer, mas tem o Maxan, que é da Ihara, é um novo inseticida para controle de percevejo. Temos novas combinações de fungicidas e novas moléculas vindo, né, de fungicida. Novos lançamentos de herbicidas pré-emergentes, né? Tem a Ihara lançando o Kyojin, que é um novo pré-emergente para controle de plantas, né, infestante. Novas cultivares de soja e novos híbridos de milho. Então, híbridos de milho Pro 4 está vindo. A Monsanto tem o Pro 3 hoje, vai vir o Pro 4 para o ano que vem. E novas cultivares de soja com a terceira geração da tecnologia Intacta 2 Extend, com maior controle de pragas, né? Mais 2 pragas aí para controle, né? Incluindo aí a Helicoverpa armígera e as espodópteras, né? E também, além do glifosato, tem um controle, né, tolerância de camba. Legal, Neri, a gente está encerrando, chegamos no limite de tempo do programa. Muito obrigado pela presença, a gente fica aberto a qualquer coisa, se puder vir novamente, a gente também fica à disposição para o que precisar da gente. Obrigado pela presença. Eu que agradeço pela oportunidade, e quando precisar a gente está à disposição aí. Ok. Bom, pessoal, estamos encerrando mais um Com Você Agricultor, um programa realizado pelo IDR Paraná, Antiga Emater. Foi ótimo ter a sua companhia. Semana que vem estamos de volta e contamos com a sua presença novamente. Acompanhe-nos nas redes sociais ou contate pelo telefone 3268-2020. Um grande abraço a todos vocês.